Boa noite, tudo bom? Boa noite para você que gosta de contabilidade. Estamos começando mais uma live sem mimimi para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. O pessoal começa a chegar, começa a se aproximar, fiquem muito à vontade. E eu, antes de começar o conteúdo propriamente dito, é o Henrique dando boa noite Henrique, beleza? Antes de começar o conteúdo propriamente dito, deixa eu lembrar para você a nossa dinâmica. Essa live ela acontece ao vivo pelo Instagram, fica aqui depois por 24 horas e na outra semana ela vai parar lá no podcast Contabilidade Sem Mimimi. Então você pode escutar esse podcast depois e também vai para o YouTube, né, para ficar como um vídeo permanente para você assistir e estudar quantas vezes for necessário. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal começa a subir aqui e eu faço a pergunta de sempre: se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, né? Coloca aí nos comentários para eu ficar sabendo. Oi Mônica, oi Adri, tem mais gente chegando aí. Anderson, grande Anderson, beleza meu querido? Muito legal. Tem uma mãozinha aqui, a Amabile dizendo, botando a mãozinha para cima, Lidiane também. Então, pelo jeito, acho que a coisa está fluindo, né? Legal, legal. Então, vamos lá. Hoje o nosso assunto é consórcio de sociedades e o contrato de parceria, né? Pessoal, ó, Luciana da liderança tá aí, Fernando, meu parceiro lá da Castro, legal. Então, obrigado, Mônica. Parabéns, ela diz aqui, parabéns pelo tema escolhido. Eu sei que esse é um tema que é importante pra caramba e é um tema que a gente não encontra muita coisa, né? Eu mesmo, quando fui estudar, começar a estudar sobre consórcio de sociedade, sobre contrato de parceria, eu me peguei ali, né, me percebi num problema muito grande, porque não temos literatura sobre isso, não temos cursos, não temos informações sobre isso, né? Temos alguma coisa de legislação, alguma coisa de norma, mas tudo muito superficial, né? A própria norma ela não detalha como poderia esse assunto, né? E por conta disso a gente acaba às vezes ficando aí meio que no mato sem cachorro. Só que o cliente não vai entender isso, né? O cliente quer que você trate a coisa, que você resolva a coisa. E o que eu percebo é que algumas pessoas que estão com informação, algumas pessoas que conhecem o assunto acabam retendo isso, né? Ficando às vezes com uma sensação talvez um pouco de apego, talvez um pouco aí de receio de compartilhar. E eu achei por bem fazer essa live e compartilhar o assunto. Obviamente que é uma live que vai complementar uma live que já aconteceu algum tempo atrás, que foi sobre SCP e SPE, né? Então com essa aqui a gente acaba tendo aí as 4 principais estruturas societárias quando vai falar de estruturação de negócios imobiliários, né? Inclusive, para o pessoal que é aluno da formação, da primeira turma da formação, vocês já estão com a aula de SPE e de SCP liberadas, né? Vamos aí, as próximas aulas serão as de patrimônio de afetação, consórcio, contrato de parceria e vai ser legal pra caramba. Mas vamos lá, vamos começar falando aqui da parada. Bem, eu vou começar pela contabilidade. O principal CPC, o principal pronunciamento técnico que você tem que ficar ligado para falar de consórcio é o CPC 19, que é o CPC de negócios em conjunto. O que acontece aqui? Quando a gente fala de negócios em conjunto, a norma contábil ela fala de 2 coisas com os nomes bem chiques, né? Fala de joint venture e joint operation. Né? É lindo, né? Sou super chique, parece até que é mais caro, né? Mas vamos entender esse negócio sem muita enrolação, sem muito mimimi, porque eu não tenho tempo e saco para isso, né? Então o que acontece? As joint ventures são as empresas constituídas de outras empresas e que esses sócios investidores, essas empresas investidoras, elas controlam aquele negócio. Então a gente tem uma relação aqui,
né, de PJ que participa de outra PJ, né, e tem controle, tem influência sobre aquilo. Aqui a gente vai falar principalmente de SCP, de SPE, de holding, de empresas investidas em geral. Isso é uma coisa. Só que aí se fala de uma outra coisa, que são as Joint Operations, né, ou operações em conjunto, operações controladas em conjunto, tanto faz. Daí aqui entram o consórcio e o contrato de parceria. Né? Eu gosto de começar pela contabilidade, que eu acho que ajuda bastante a entender. Então assim, quando você tem um negócio, né, um empreendimento controlado em conjunto, uma joint venture, o que acontece? Você tem uma entidade, uma empresa que apura seu resultado. Portanto, quando você fala de uma SCP, de uma SPE, ela tem a receita própria, a despesa própria, o custo próprio, a tributação própria, apura o resultado próprio, isso vem para o lucro, né, ou prejuízo, vem para o patrimônio líquido ou patrimônio especial, como preferir chamar, e o lucro é distribuído para os seus sócios. Né? Esse é o funcionamento de qualquer sociedade, inclusive de uma SCP e de uma SPE. Quando a gente fala de consórcio, quando a gente fala de contrato de parceria, a dinâmica é um pouquinho diferente. E isso é fundamental que você entenda. Então presta muito atenção aqui. Agora é um momento crucial para a gente poder avançar para o resto dessa live. Num consórcio, num contrato de parceria, você junta entidades, e a gente vai falar se pode ser física, se pode ser jurídica depois, tá? Mas a gente junta essas entidades, a gente junta essas pessoas para fazer uma coisa juntos. Né? Então, por exemplo, vou fazer um loteamento junto, vou fazer uma construção junto. Só que o consórcio não tem personalidade própria. O consórcio não tem personalidade própria para fins cíveis e também não se equipara à pessoa jurídica para fins tributários, diferente da SCP. A gente viu na live sobre a SCP que a SCP ela não tem personalidade própria para fins cíveis, mas que para fins tributários se equipara à pessoa jurídica desde 87. Vimos isso. O consórcio não. O consórcio não é pessoa jurídica, o consórcio não se equipara à pessoa jurídica para nenhuma finalidade. Pegou a diferença? Então, eu coloquei até umas perguntinhas antes aqui da live para atiçar a curiosidade do pessoal. E uma das perguntas que eu fiz, qual é o regime tributário de um consórcio? E poderia fazer a mesma pergunta, qual é o regime tributário de um contrato de parceria? Enquanto joint operation, enquanto operação em conjunto, não existe ali uma pessoa jurídica, não existe uma equiparação à pessoa jurídica, então consórcio não tem regime tributário. Contrato de parceria não tem regime tributário. Ele não tem resultado próprio, ele não tem receita própria, não tem despesa própria, não tem custo próprio, não tem tributação própria, não tem nada disso. Como é que um consórcio funciona? Enquanto joint operation, um consórcio, um contrato de parceria, a gente trata em essência como a mesma coisa. Funciona da seguinte maneira. Nós dois, a minha empresa e a sua, fizeram um consórcio. Um consórcio para realizar o empreendimento X, um loteamento. Então como é que vai funcionar? Cada receita, cada despesa, cada custo, cada ativo, cada passivo, cada coisinha que acontecer vai ser partilhada entre os consorciados. Então digamos que eu sou uma empresa do lucro presumido e você é uma empresa do lucro real. Então nesse momento a gente vai pegar lá a nossa receita, uma receita de 100 mil. Essa receita de 100 mil, digamos que o nosso consórcio é 50-50. Então eu reconheço a minha receita de 50 mil e você reconhece a sua receita de 50 mil. Cada um reconhece a parte que lhe cabe. Eu vou usar muito essa expressão durante a live de hoje, a parte que lhe cabe. Então, eu tenho uma despesa, quanto que eu participo dessa despesa, quanto que você participa. Cada um reconhece a despesa na parte que lhe cabe. Então, dentro do meu balanço patrimonial, dentro da minha demonstração de resultado, eu terei contas do ativo, do passivo, de receita, de custo, de despesa, que correspondem a minhas atividades próprias, e terei outras contas no meu ativo, no meu passivo, na minha receita, na minha despesa, que corresponde à minha parte naquele consórcio, a parte que me cabe naquele contrato de parceria.
Então percebe que tem uma pegada diferente aí. Né? Você não vai simplesmente fazer uma contabilidade do consórcio, ter uma tributação do consórcio. E é muito louco porque a maioria das pessoas, elas não se ligam nisso. Eu já vi muito consórcio grande fazendo a coisa completamente errado. Por quê? Porque falta informação. Porque você tem a lei, né? Por exemplo, falar do consórcio. A gente tem a Lei 6.404, que institui o consórcio, tem ali 3, 4 artigos no máximo. Depois você tem uma instrução normativa do DREI, que fala sobre como registrar o consórcio, né, que é a instrução normativa 19 de 2013. Teve algumas alterações de redação, mas ainda é o texto base. Você tem uma instrução normativa da Receita Federal, que é a 1199 de 2011. E você tem o CPC 19. É isso. Né? Em algumas declarações se faz menção ao consórcio, em outras não faz, e você tem que ficar meio que lendo nas entrelinhas. Né? Por exemplo, tem uma declaração lá que fala a ECF. Né? A ECF é obrigatória para pessoas jurídicas e equiparadas. Aí eu leio naquele caput, né, no artigo 1º da instrução normativa da ECF, acho que ainda é 1422, se não estou enganado, e aí você lê nesse caput do artigo 1º e fala, consórcio não é pessoa jurídica, consórcio não é equiparado a pessoa jurídica, então consórcio não precisa fazer ECF, beleza. Só que não tem uma coisa escrita expressamente, Caio, onde é que está escrito que o consórcio não apresenta? Você tem que juntar as ideias. Aqui a gente sai do primário, aqui a gente sai do ensino fundamental, que a gente já começa a concatenar as ideias e tem que entender o que é uma pessoa jurídica, o que não é. Né? Por isso que, por exemplo, quando a pessoa entra na formação em contabilidade imobiliária, ela faz alguns módulos de base contábil, base societária, base tributária. O aluno às vezes acha um saco, porque é muita coisa que não está tratando direto daquilo, mas é o fundamento. É esse fundamento que você tem que ter para trabalhar com consórcio e para trabalhar com contrato de parceria. Você tem que entender que ele não é uma pessoa jurídica. E aí, tendo essa ideia central aqui, só para você ter uma visão macro da coisa, vamos começar a falar das especificidades. O consórcio e o contrato de parceria são muito próximos, são joint operations, mas eu vou usar aqui um juridiquês, né, que é a questão de ser típico. Típico no sentido não de ser frequente, não de ser comum, não aquele coloquial que a gente usa o típico. Vou falar de típico no sentido de está tipificado ou não está tipificado na legislação. Essa que é a ideia. Tá? Então, o que acontece? O consórcio é uma joint operation, é uma operação em conjunto típica, no sentido de que ela está prevista na Lei 6.404 e, portanto, há uma forma de registro. Quando você faz um consórcio de sociedades, você vai juntar sociedades, pessoas jurídicas, né, precisam ser pessoas jurídicas, então você vai juntar sociedades, não pode ter uma pessoa física ali no meio, então vai juntar sociedades. Você vai registrar esse consórcio através de um ato constitutivo na junta comercial, você vai fazer DBE, né, e aí você vai ter CNPJ do consórcio. Então o consórcio ele é típico, ele é tipificado, ele existe expressamente na legislação, inclusive a forma de registrar. O contrato de parceria, não. O contrato de parceria ele também é um tipo de joint operation, porque ele também tem essa dinâmica de juntar pessoas para fazer uma coisa. Né? Só que o contrato de parceria ele não é típico, ele não está tipificado, ele não está previsto expressamente em lugar nenhum. Na verdade, ele nasce da falta de proibição. Né? Como você pode fazer contrato, pessoas podem fazer contratos entre si, o contrato de parceria nasce disso, nasce dessa brecha, né? Não de uma previsão expressa. E aqui entra um ponto bem interessante. Eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar com contrato de parceria justamente por isso. Tá? Por quê? Porque o contrato de parceria ele é muito volátil. Onde é que está escrito expressamente sobre o contrato de parceria? Só está escrito sobre o contrato de parceria no parecer normativo número 15 de 84, parecer normativo 15 de 84, lá atrás da Receita Federal,
da Secretaria da Receita Federal, e em algumas soluções de consulta e acórdãos do CARF. E só. E só. Simplesmente isso. É muito pouco. Percebe? Quando você vai se questionar, tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu apresento a declaração? É tudo muito trabalhado na base do entendimento, porque o contrato de parceria ele não está expressamente previsto em lugar nenhum. Ele nasce da falta de proibição. Ele tem que ter contrato? Não sei. Ele tem que ter registro? Lugar nenhum exige. Ele é uma coisa muito solta. E sendo uma coisa muito solta, ele te dá muita margem para como a administração tributária vai entender isso agora. Né? Então, por isso, eu não gosto de trabalhar muito com contrato de parceria. O contrato de parceria ele é clássico do loteamento. O contrato de parceria, tradicionalmente, é feito entre quem? Entre o terrenista e o executor, ou empreendedor, como você preferir chamar. Então o terrenista é o cara que tem um terreno, mas não tem a manha de fazer o loteamento acontecer, e uma empresa que vai fazer a coisa acontecer, mas não tem o terreno. Então, ao invés dessa empresa comprar o terreno, ao invés desse terrenista, desse proprietário, contratar uma empreitada, eles se juntam para partilhar riscos, e partilhar resultados positivos. Então, o contrato de parceria ele tem essa característica, ele é prioritariamente para loteamentos. Não consigo visualizar um contrato de parceria numa incorporação, por exemplo, pela necessidade do registro, enfim, não está proibido, mas eu pessoalmente nunca vi. Tá? Então, eu vejo no loteamento. Então, o contrato de parceria junto um terrenista e junto uma empresa empreendedora, um executor. E o que eles vão fazer? Olha, eu dou o terreno e você executa. Então vamos pensar em custos. O terrenista vai ter qual custo? O custo do terreno. O executor vai ter como custo o quê? Vai ter como custo a execução de toda a infraestrutura, toda a regularização, todo o resto das coisas. Aí vai vender o lote. Aí quando vender um lote, eles vão partilhar essa receita. Então vai estar lá previsto, olha, quanto é que vendeu? Vendeu por 200 mil o lote. Então, sei lá, 40% é meu, 60% é seu. Então, cada um vai reconhecer a receita da parte que lhe cabe. Cada um vai tributar a parte que lhe cabe. Se um é do lucro presumido, outro é do lucro real, um tributa no presumido, outro tributa no lucro real. Então, não existe aqui uma tributação concentrada do contrato de parceria. Cada parceiro vai tributar a sua parte. E a gente chega a uma consequência lógica. É claro que se você tem um terrenista pessoa física, ao fazer o registro do loteamento, ao iniciar um loteamento, essa pessoa física vai se equiparar à pessoa jurídica. Então, e é uma das coisas que a pessoa física normalmente não é alertada, a pessoa física normalmente não se faz presente para isso. E normalmente a orientação, a consultoria não pega esse ponto e analisa com o detalhe que deveria. A pessoa física tem um terreno, começa a fazer uma parceria e diz, olha, é só tributar a minha parte. Aí quando vai ver, tem que equiparar a pessoa jurídica, tem que ter CNPJ de empresa individual imobiliária, tem que fazer, cada um apresenta na DCTF a parte que lhe cabe. Cada um apresenta na DIMOB a parte que lhe cabe. Cada um apresenta na IFD Contribuições a parte que lhe cabe. Cada um vai fazer a sua contabilidade. Cada um vai tributar a sua parte. É tudo separado. Tá? Com a dificuldade de que lugar nenhum, nenhuma norma tributária fala sobre o contrato de parceria. Tudo você tem que trabalhar na analogia. Tudo você tem que trabalhar no que parece que faz mais sentido. Tá? Isso é uma grande dificuldade que a gente tem com o contrato de parceria. Até aqui tranquilo? Se está tranquilo, dá coraçãozinho aí para eu saber que está fluindo, que você está entendendo, que não está difícil a coisa, está fluindo. Se está com dificuldade, está com dúvida, você coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando sobre isso. Que eu vou avançando, né? Não vai pintando dúvida, a gente vai avançando. E o consórcio? O consórcio, diferente do contrato de parceria, o consórcio tem previsão, como eu falei, tem na 6.404, tem instrução normativa da Receita, tem do DREI, tem mais coisas para ler, mas elas são muito superficiais. Algumas declarações falam sobre ela, algumas não falam. Tá? Então, o que vai acontecer? No consórcio,
Somente pessoas jurídicas podem entrar, diferente do contrato de parceria que admite pessoa física, ainda que se equipare, né? No consórcio, igualmente, cada um tributa a sua parte, cada um reconhece a sua parte contabilmente, né? Cada um declara na sua DCTF, na sua FD Contribuições, na sua DIMOB, na sua ECD, na sua ECF. Só que no consórcio existe uma previsão de que é o seguinte, você vai ter, por exemplo, 3 consorciados. Vamos imaginar que você tem 3 consorciados. Um é o líder. Tá? Um desses caras é o líder. Então, assim, cada um vai contabilizar a parte que lhe cabe de cada receita, de cada despesa, de cada custo, de cada ativo, de cada passivo. Isso você já entendeu. Né? Só que a gente tem um cara que é o líder. E esse cara que é o líder, ele além de contabilizar na sua contabilidade a parte que lhe cabe do consórcio, ele em paralelo precisa manter a contabilidade do consórcio. Os 100% do consórcio precisa ter uma contabilidade que é o consorciado líder ou consorciado eleito que vai fazer isso. Então perceba, eu tenho um trabalho meio que dobrado, né? Eu tenho um trabalho dobrado nessa parte, porque eu vou pegar todas as operações, vou contabilizar no consórcio e depois cada consorciado, inclusive o líder, vai contabilizar na sua contabilidade individual, nas suas demonstrações individuais, a parte que lhe cabe. Então eu vou ter a contabilidade dos 100% e em paralelo cada um dos 3 consorciados contabiliza a sua parte. Tá? Um detalhe interessante, existe previsão de que o município autorize que o consórcio emita nota em nome próprio. É muito curioso isso, né? É muito curioso. Mas isso não dá personalidade ao próprio consórcio. Inclusive o consórcio também pode contratar terceiros em nome próprio, em nome do consórcio. Então imagina que a gente está fazendo aqui um consórcio para construção pesada, né? Fazer um consórcio para fazer a construção de uma rodovia, né? que está naquele determinado município. E aí a gente pode ter 2 cenários. A gente pode ter o cenário em que cada consorciado emite a sua nota fiscal, a nota da parte que lhe cabe, ou em contraste a isso, né? Alternativamente, a gente poderia ter uma situação em que o município autoriza o consórcio a emitir uma nota em relação a todo o serviço. Né? Ao invés de cada consorciado emitir uma nota, o consórcio emite uma nota inteira. De qualquer forma, o consórcio não ganha personalidade com isso. Tá? E de qualquer forma, cada um tem que tributar a parte que lhe cabe. A Instrução Normativa 1199 da Receita Federal, aquela de 2011, ela também vai falar, e ela é super em cima do muro nesse sentido, ela também vai falar o seguinte, olha, quando a gente fala do consórcio contratar em nome próprio, aí o consórcio faz declaração, por exemplo, DCTF, por exemplo, DIRF. Então, quando o consórcio pode contratar em nome próprio, e, portanto, ao contratar em nome próprio, vai ter retenção. Né? E essa retenção, quem é que recolhe? É no nome CNPJ do consórcio ou cada consorciado? E a real é que, assim, a Instrução Normativa 1199 fica em cima do muro. Ela fala, olha, pode ser o consórcio, ou pode ser o líder, ou pode cada um fazer a sua parte. Meio que assim, ó, toma que o filho é teu. E isso causa uma grande insegurança no contador. Tá, mas como assim tanto faz? Como assim eu escolho? Você escolhe, mas é uma escolha que tem que ser consistente para todo ano calendário. Vou te dizer o que eu prefiro. Tá? Eu prefiro trabalhar com os consórcios ou com os contratos de parceria. Mais com consórcio, eu não gosto de trabalhar com contrato de parceria. Eu acho uma estrutura burra. Eu acho uma estrutura muito ineficaz. Eu não gosto de trabalhar com contrato de parceria. Mas, enfim, respeito quem gosta. No consórcio, principalmente, mas poderia falar do contrato de parceria, uma conta bancária para o consórcio, para centralizar ali todas as entradas e saídas de recurso. Isso ajuda na prestação de contas, isso ajuda no controle financeiro. Se fizer descentralizado, as chances de dar bagunça é muito grande. Agora, eu não gosto de fazer as coisas no nome do consórcio. Sempre que possível,
eu prefiro fazer no consorciado líder ou rateando entre os consorciados. E te explico por quê. Porque a DCTF e a DIRF não estão preparadas para listar consórcio. E os contadores, eu não executo a contabilidade, eu dou consultoria para contadores. E eu percebo que o contador ele fica muito desconfortável em fazer a DCTF, por exemplo, de um consórcio. Por quê? Tenta abrir, amanhã ou hoje à noite, mais tarde, você que sabe, tenta abrir uma DCTF e classificar consórcio. Não tem. Não existe a qualificação consórcio. Você tem que colocar que é uma PJ, você tem que colocar que é uma PJ em geral. Aí ele te pede regime tributário. Só que, o consórcio não tem regime tributário. E cada consorciado pode ter um regime tributário diferente. Você pode ter um consorciado do lucro presumido, um consorciado do lucro real, um consorciado do Simples Nacional. E aí? Cara, não tem nada. Como é que eu vou fazer uma DCTF dessa? Fica muito desconfortável. Você tem que fazer meio que na base da marretada, né? Então, eu pessoalmente prefiro, quando possível, quando é possível escolher isso, eu prefiro ter uma conta bancária para movimentar o consórcio de forma concentrada, mas na parte do cumprimento das obrigações, né, fazer retenção, fazer isso, fazer aquilo, eu prefiro fazer ou no consorciado líder, quando é possível, ou rateado entre os consorciados. Isso me dá um pouco mais de segurança de entregar essa declaração e de não ficar uma coisa meio divergente. A gente sempre fica com esse ponto de interrogação. Será que a Receita Federal vai entender? Será que ela vai fazer vista grossa? Provavelmente sim, porque ela não deu nenhuma declaração decente para eu poder fazer, um programa decente para eu poder fazer. Mas pelo sim, pelo não, eu não gosto de fazer as declarações centralizado no consórcio. Tá? Uma opinião minha. A Luciana botou uma pergunta aqui, né, o ISS no contrato de parceria para empreendedor. O que você diz? Há polêmicas por aqui nos municípios. Pois é, existe uma linha tênue, né, Luciana? Provavelmente é disso que você está falando. Existe uma linha tênue entre ser um parceiro e ser um prestador de serviço, né? Então, tem um terrenista, né? O terrenista ele vai oferecer o terreno para uma empresa, né? Ou oferecer a parceria para uma empresa, e aí tem de um lado um terrenista, de outro lado tem uma empresa. Importante, né? Essa pessoa física ela se equipara à pessoa jurídica, deve ter o CNAE de loteamento, a empresa, o empreendedor também deve ter o CNAE de loteamento, e onde que me parece interessante para conseguir defender que é uma parceria de fato? A partilha dos riscos econômicos, né? Então, não é uma coisa do tipo, esses lotes são meus e esses lotes são seus. Não, para cada lote vendido nós partilhamos. Então, quando vendeu um lote, 40-60. Vendeu outro lote, 40-60. Mesmo que o empreendedor fique responsável por receber, relacionar, controlar o financeiro e aí repassa para o terrenista. Ó, tua parte foi tanto. Faz depois a transferência bancária. Né? Mas existe uma partilha de risco. Se não vender nada, ninguém recebe nada. Se vender um, a gente partilha um. Não tem essa distinção de que isso é meu e isso é seu. Isso me parece muito importante para defender que é uma parceria de verdade. Não existe retorno garantido para nenhuma das partes. Isso também me parece importante para dizer que é uma parceria de verdade. Porque o município tenta, de toda forma, caracterizar que isso é uma prestação de serviço, né? Como se o loteador fosse a pessoa física e a pessoa jurídica fosse mero prestador de serviço e, em contrapartida, recebeu por dação em pagamento, né, os lotes. Né? Esse é o grande desafio. Né? A Luciana complementa aqui, né? Discussão em torno de que a propriedade está em nome da pessoa física equiparada à jurídica. Sim, mas isso me parece, eu pelo menos gosto muito desse ponto de vista. A Lei 6766 de 79, quando ela fala do loteamento, em momento nenhum ela exige que o loteador seja o proprietário. Né? Então, ao não trazer essa obrigação expressa ou uma proibição de que ocorra isso, me parece que tem aí uma ampla
capacidade de defender o contrato de parceria. Mas eu sei que isso é bastante discutível e infelizmente a maioria dos contratos de parceria são feitos sem ter uma parceria de verdade. Normalmente são disfarces de permuta, né? Então, como a gente ainda tem essa coisa da permuta, essa novela acontecendo, né? A gente sabe que muitos contratos de parceria são permutas disfarçadas e isso dificulta defender. Então, muito provavelmente a prefeitura vai tascar lá um ISS em cima da empresa, ela vai se defender administrativamente, vai perder, e aí, como já bem disse a Luciana, sim, só discutindo judicialmente. Então, é uma área muito delicada. Eu odeio contrato de parceria. Quem já trabalhou comigo, quem já foi meu cliente de consultoria, quem já me consultou para alguma coisa, sabe disso. Eu detesto contrato de parceria, mas ele está aí para isso, né? Fazer o quê? Né? Paciência. Ele existe, então eu tenho que te falar que ele existe. Mas eu pessoalmente gosto muito mais do consórcio. Né? Tive um caso aqui em Santa Catarina de um grupo que queria fazer um loteamento, ia fazer contrato de parceria, nós discutimos algumas reuniões e inclusive o jurídico concordou comigo. Não, vamos pelo consórcio, porque ele é típico, ele é tipificado, ele dá um pouco mais de segurança jurídica para a sua discussão, ele é constituído, ele tem registro, ele tem formalização, ele me parece muito mais interessante de trabalhar. Até aqui tranquilo, galera? Sossegado? Beleza. Vamos avançar mais um pouquinho. Consórcio. O contrato de parceria, eu não vou falar essa parte, porque o contrato de parceria é usado para loteamento. Né? Então, loteamento vai cair por terra, é o que eu vou te falar agora. Mas assim, consórcio de sociedades. Empresa do lucro real pode participar de consórcio. Empresa do lucro presumido pode participar de consórcio. Empresa do Simples Nacional também pode participar de consórcio. É um dos raros momentos que a gente pode fazer uma estruturação de negócios envolvendo empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque o que é proibido? Uma MEPP não pode participar de outra pessoa jurídica. Né? Então, assim, não pode participar de uma SCP, não pode participar de uma SPE, não pode participar de uma holding, não pode participar de uma administradora de bens, mas consórcio não é pessoa jurídica. Olha aqui, não, o consórcio não é pessoa jurídica. Então, uma empresa do Simples pode sim participar de um consórcio, por exemplo, consórcio para fazer uma construção de rodovia, consórcio para fazer o transporte municipal, consórcio para fazer sei lá o que. O importante é que o consórcio ele tem que ter um projeto específico. O consórcio tem um quê? Ele tem um toque de SPE, porque ele tem que ter um projeto específico. O consórcio ele tem que ser para uma coisa em especial. Né? Então a gente tem, por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem um consórcio que é constituído para administrar o centro de eventos. A gente tem um outro consórcio que é constituído para fazer o transporte urbano metropolitano. Então, tem essa ênfase, né? O consórcio ele tem que ser para uma coisa. Né? Então, o Fernando coloca ali consórcio para loteamento, sim, consórcio para loteamento. Né? Imagina que você tem lá uma empresa que vai entrar com terreno, uma outra empresa que vai entrar com a infra, uma outra empresa que vai entrar com os estudos e projetos. Você pode juntá-las num consórcio para fazer o loteamento juntas através desse consórcio e de cada venda ocorrida partilhar esses resultados. Né? Cada uma reconhece as despesas e custos que lhe cabem e cada uma reconhece as receitas que lhe cabem, cada uma tributa a parte que lhe cabe. É claro que se eu falar de uma atividade impeditiva ao Simples Nacional, é claro que o Simples não vai poder fazer parte desse consórcio. Mas para, por exemplo, construção de serviços de construção, empreitada, subempreitada, administração de obra, isso pode ser do Simples, isso pode fazer através de um consórcio sem problema nenhum. Então, a gente já conhece aí duas formas de estruturar negócios através do Simples Nacional. Aquela SPE específica do artigo 56 da Lei Complementar 123 e os consórcios em geral. O problema do consórcio é que ele é bastante oneroso. Né? Depois que você faz, ele não é tão difícil assim. Mas manter
a contabilidade, porque imagina, você tem que fazer a contabilidade do consórcio, mais cada consorciado contabilizar a parte que lhe cabe, e tem que ratear, nas retenções ratear para cada um reter, ou fazer no líder. Tem uma burocraciazinha a mais, né? Tem um trabalho operacional a mais que faz com que as pessoas se afastem. Então a gente tem dois fatores aí. Um, a falta de informação, e outro, né, essa burocracia um pouco maior. Então, para projetos maiores que a gente quer juntar essas várias empresas, para participar de uma licitação, porque uma pessoa sozinha não consegue ter suporte para aquele contrato, né, para esses tipos de... Por isso que o consórcio é muito usado para construção pesada, o consórcio é muito utilizado para shopping, né, porque são obras muito grandes que às vezes uma empresa sozinha não consegue fazer. Porque se juntar numa empresa só vai estourar os 78 milhões e vai para o lucro real. Então a gente tem aí características que podem justificar trabalhar com um consórcio, né? E principalmente a gente não junta as empresas para criar uma personalidade separada, um resultado separado. A gente tem um tratamento, a gente está junto, mas não é tanto assim. A gente está junto trabalhando um do lado do outro, mas não é uma sociedade só, né? Então tem essa grande característica. E, além disso, uma coisa interessante que essas joint operations, né, essas operações em conjunto, no meu ponto de vista, elas não têm resultado. Então, a contabilidade do consórcio, no meu ponto de vista, e eu digo meu ponto de vista porque isso não está expresso em lugar nenhum, tá? Na verdade, é só porque lugar nenhum fala sobre as demonstrações contábeis do consórcio como um todo. Quando você lê o CPC 19, por exemplo, de negócios em conjunto, ele foca muito mais nas demonstrações dos consorciados, né, dos operadores em conjunto, né, dos participantes do consórcio, dos participantes do contrato de parceria. Então aqui eu tô dando minha cara a tapa. A verdade é essa. Tá? Eu tô falando aquela parte que ninguém fala porque a maioria tem um ego muito inflado e acha que assim, se falar uma coisa que não está escrita em lugar nenhum, se der sua opinião e um dia for contradito, vai ficar feio. Eu tô nem aí para isso, eu tô aqui para te dar a minha opinião, para te falar como é que eu faria, né, para sair um pouco daquela coisa institucional. Não sou uma instituição, não sou uma entidade de auditoria, eu sou um contador como você que a gente está trocando uma figurinha aqui. Então, assim, no meu ponto de vista, a contabilidade do consórcio, os 100% do consórcio, não tem resultado, tem ativo e passivo. Então, a cada operação você vai reconhecendo, né, aquele ativo, aquele recebível, aquele direito a recuperar, aquele fornecedor, aquelas contas a pagar, né, vai reconhecendo tudo isso, mas a contrapartida disso não será um resultado. Será aumentar ou diminuir a obrigação do consórcio em relação ao consorciado, ou criar um direito em relação ao consorciado. Por quê? Porque como quem tem personalidade própria, quem tem resultado, quem tem tributação, quem tem personalidade é o consorciado, ele vai reconhecer receita, custos e despesas, né? Mas o consórcio não. Então vamos imaginar, né, que o consorciado ele aporta um dinheiro no consórcio para o consórcio funcionar. Então, na contabilidade do consorciado, eu faria lá, né, o débito do banco, tracinho consórcio, crédito do banco, porque eu aportei esse dinheiro. Né? E lá no consórcio eu debitaria o banco pela entrada do dinheiro e creditaria uma conta de passivo, um passivo não circulante, obrigações com o consorciado A. Aí daqui a pouco acontece uma receita. Digamos que aconteceu uma receita de 100 mil. No consorciado, digamos que desses 100 mil, o consorciado tem direito à metade, a 50 mil. Então esse consorciado ele vai debitar clientes, tracinho consórcio no ativo, e vai creditar receita de venda de lote, né, no resultado, tracinho consórcio, os 50 mil, a parte que lhe cabe. E o consórcio vai reconhecer a operação inteira. Ele vai reconhecer o débito do cliente, o 100 inteiro, porque ele tem 100 mil a receber inteiro, só que ele tem no passivo um crédito de 50 mil do consorciado A e um crédito de 50 mil do consorciado B.
Então eu pessoalmente entendo que se trabalharia sim a contabilidade do consórcio, pela sua natureza, pela sua forma de operar, pelas suas características. O consórcio, do meu ponto de vista, não deve ter resultado. Quem vai ter resultado é o consorciado da parte que lhe cabe. Né? E aí a operação, né, vai ser basicamente essa, em cada operação, em cada ativo, em cada passivo, em cada receita, em cada custo, em cada despesa, e assim vai sucessivamente. Beleza? Temos aí presença ilustre, olha só, a professora Patrícia Alves estava lá bem blogueirinha numa live com a Catarina e já correu para cá. É isso aí. Estou bem educado aqui, não tivemos palavrão nessa live, se não me engano, né? Estou numa versão paz e amor, estou numa versão light, uma versão serena, né? E é isso aí, fico muito feliz. Eu digo isso, eu brinco assim porque a professora Patrícia ela disse que eu sou meio ogro, né? Então eu tô maneirando, tô melhorando aqui um pouquinho, tá bom? Bem, gente, foi bem intenso, foi até bem extenso também, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, era o que eu tinha para falar para vocês sobre consórcio e sobre contrato de parceria. Esgota a matéria? Com certeza não, mas te dá uma visão geral, te indica alguns caminhos, te dá alguns nortes para a gente poder entender mais a fundo essa parada e começar a usar isso um pouco mais na estruturação de negócios, na orientação aos clientes, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha sido útil para você e é claro, né, eu vou fazer aquele pedido de sempre. Se você gostou, se você achou que foi útil, você tira um print dessa tela, tira um print dessa live, né, posta lá nos teus stories, me marca @CaioPMelo para eu saber que fui útil para você e é claro, para alcançar mais gente. Lembrando, né, essa live transmitida ao vivo pelo Instagram fica por 24 horas aqui. Depois, na semana seguinte, vai para o podcast Contabilidade Sem Mimimi, que você encontra no iTunes, no Spotify. Né? Teve muita gente aí que passou centenas, milhares de minutos escutando o podcast Contabilidade Sem Mimimi em 2019. Fiquei feliz pra caramba com isso, porque mostra que eu estou sendo útil, que isso está ajudando contadores no seu trabalho de verdade. Lembrando que também na semana seguinte isso aqui vai para o YouTube para você assistir quantas vezes você quiser, porque aqui a parada é essa, a gente aqui está para compartilhar conteúdo mesmo. Antes de encerrar aqui, deixa eu dar uma olhada. O Matheus diz que gosta dos palavrões, né? Então eu não vou falar. Essa live não terá palavrão, né? De repente o cara vai falar, puta que pariu, o Caio não falou palavrão nenhum, porra, que merda. Paciência, mas também não vou falar palavrão em toda a live, né? A Josi, faço uma contabilidade de um consórcio para construir uma usina. Como lanço as despesas de contabilidade? Como despesa. Só que o que vai acontecer? No meu ponto de vista, o consórcio não tem despesa, tá, Josi? Então, o que vai acontecer? O consórcio tem um honorário de contabilidade de, sei lá, R$4.000. Então, vai creditar contas a pagar, esses R$4.000, e vai debitar as contas dos consorciados, a parte que cabe a cada um. Digamos que tenha 2 consorciados, né, em meio a meio. Então, você credita contas a pagar os 4.000, debita consorciado A2, debita o consorciado B2 também. Eu trabalharia a contabilidade do consórcio dessa forma. A despesa na demonstração de resultado vai aparecer no consorciado. O consorciado é que vai reconhecer débito de despesa com honorários contábeis, crédito, né, de contas a pagar, tracinho, consórcio. Aí sim, ele que vai reconhecer a despesa na demonstração de resultado. Beleza? Lide dizendo que tá ótimo, Luciana, gratidão, eu que agradeço, sempre sou muito grato a vocês. Henrique e Lucas, também obrigado, muito bom, fico feliz, top, pois é, esse é o cara, não sei se sou o cara, mas tamo aí, né? Tamo aí, a gente se esforça, a gente trabalha um pouquinho, né? E é isso. Muito bem, galera.
uma ótima noite para você, um ótimo resto de semana. Lembra, compartilha nos stories para eu ficar feliz e ver que fui útil para você. E até a próxima live.